Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, para estrear uma nova temporada aqui no canal, irei falar sobre mais um filme clássico do Shyamalan, onde mostra Kevin, que sofre de TDI, onde dentro de si existem 23 identidades distintas no filme Fragmentado. An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. What will happen when he unlocks the potential of his brain? There is no limit to what he can become. Tonight is a sacred night. You will be in the presence of something greater. The world will understand now. The beast is real. Fragmentado no Brasil, ou Múltiplo em Portugal, é um filme americano do gênero de terror e psicológico, apesar de não sabermos como é tratado esse terror no filme, porém é escrito e dirigido por nada mais nada menos que Mr. Night Shyamalan, especialista em filme de suspense e tendo o principal interpretado por James McAvoy, pela corajosa Anya Taylor-Joy, Jessica Sula, Hayley Lu Richardson e a doutora Betty Buckley. Mas por que nada menos? Nada menos porque você pode não lembrar, mas além do fato de Shyamalan ser rotulado por longos anos como o mestre do suspense, é também conhecido por fazer pequenas pontas em seus filmes, digamos que seja um Stan Lee na versão mais modesta, porém com ideias de participar, fazer pequenas pontas e deixar sua marca também, assim como os outros clássicos diretores como Quentin Tarantino, Peter Jackson e Martin Scorsese. Jay, what health-conscious fast food purveyor did you originally solicit to buy these chicken wings you've so lovingly reheated in a minor suicidal gesture? Hooters, and you can't just throw them out, Dr. Fletcher. Oh, this is wrong on so many levels. We finished about 3:15, so look around 3:18. You're getting a little softer on the middle, Jay. Porém, além desse fator do diretor, a atitude não deixa apenas isso com destaque, mas sim em destaque por seus inúmeros grandes filmes já realizados, como em 1998 com Olhos Abertos, O Sexto Sentido em 1999, Corpo Fechado em 2000, Sinais e outros conhecidos como A Vila, e nesse filme atual ele conta essa história aqui. Na trama de Fragmentada, acabamos por acompanhar Kevin, interpretado por James McAvoy, um homem que aparentemente possui 23 personalidades distintas e que consegue alternar apenas com uma força do pensamento, teoricamente. Até um dia em que comete um ato muitas vezes podemos dizer ligar essa mudança de personalidade, onde sequestra 3 adolescentes, no qual encontra em um estacionamento e agora, vivendo em cativeiro, passam a conhecer mais de perto as diferentes personalidades de Kevin e precisam logo mais encontrar algum meio de fugir de lá antes que as coisas inusitadas possam acontecer. Having to play all of those characters, sometimes in the same shot, kind of really messes with the audience as much as it messes with the actors playing the parts, because it has been nuts making this film. E sabe que um fato curioso foi a atuação de James no papel principal, no qual foi bastante elogiada pela crítica, o nível no qual existe a exploração de interpretar diferentes personalidades, ou seja, deixando mais crítico ainda. Mas saiba que de início esse ator acabou não sendo a primeira escolha do diretor para o papel. E isso se deve porque sua primeira escolha, na qual foi Joaquin Phoenix, ator na qual tinha anteriormente trabalhado junto em A Vila e em Sinais, acabaram não entrando em comum acordo com a produção em questões de interesse mesmo, participação e até mesmo bônus. Então, os produtores tiveram de procurar outros atores e acabaram por entrar em acordo com ninguém mais incrível na atuação com o próprio McAvoy. Agora pense num ator que se entregou para o papel de corpo e alma, porém mais corpo na verdade, isso se deve a tanto que em uma de suas cenas ele chegou a quebrar a mão durante a produção, mas não avisou ninguém sobre isso, onde continuou atuando mais 1 ou 2 dias como se nada tivesse acontecido. A mão toda roxa, mas ele firme e forte, mas só até um tempo, claro, na qual ele foi levado ao hospital e esse fato se deve por o ator não estar satisfeito com sua atuação em tal cena e em certo modo ficou tão maluco que deu um soco numa porta que pensava ser falsa, mas não era, e o diretor mesmo afirmou que é possível ver tal cena de sua mão um pouco quebrada na cena onde o personagem coloca o óculos junto da cena do trem. E tirando esse fator ator, onde Shyamalan decide por escolher pessoas, locais e posturas favoritas para seus filmes, para se sentir ali na sua zona de conforto, tanto que até mesmo escolheu a risco alguns fatores, muitos que agradariam, claro, onde apesar de citar que foi uma das produções mais complicadas que já fez, aproveitou para escolher gravar na cidade natal onde nasceu, sendo uma forte lembrança e homenagem, e escolheu também o produtor cujo já tinha trabalhado junto, na qual foi Jason Blum, um dos nomes famosos do cinema de terror americano, pois nada mais nada menos que sua produtora é responsável por Atividade Paranormal, Uma Noite de Crime, A Entidade e alguns outros. Mas agora vamos dar uma olhada na história desse filme aqui. O filme trata de uma pessoa que a princípio sofre de mudança de personalidades, onde muda desde a personalidade até mesmo adquirir dificuldade na fala ou mudança de características e gostos.
E muita gente tem a dúvida se isso existe mesmo ou se é algo criado para o filme, a ponto de existir tantas personalidades assim apenas com uma pessoa. E a resposta é sim. Ao falar o que aborda o filme, temos que citar que o motivo do filme é principalmente a doença conhecida por TDI, conhecida por muitos como dupla personalidade, mas não é um nome tão comum assim usado hoje em dia, isso porque pode ser mais de duas, então a chamamos de transtorno dissociativo de identidade. Eu sei que as minhas experiências são reais, eu sei que minhas lembranças são reais, e eu sei que isso vai fazer diferença pra alguém. Eu simplesmente me sentia diferente. Sei lá por quê. Eu não então sabia que tinha alguma coisa diferente. Sabia. Mas não sabia bem o que era. Isso. Antes de saber que eu tinha TDI, eu me olhava no espelho e via coisas que não se pareciam comigo. Eu via os alter egos. Eu achava que eram alucinações. E não é a primeira vez que é abordada essa doença em alguma obra ou produção cinematográfica até hoje. Na década mais ou menos de 60, a obra Psicose do diretor Alfred Hitchcock aterrorizava as plateias do mundo ao colocar Anthony Perkins no papel de Norman Bates, um rapaz perturbado que na verdade tem um transtorno um pouco comum, conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Por que elas me desagradam? Bem, nós batemos, arranhamos e não acertamos em nada, apenas uns nos outros. E apesar de tudo, não avançamos 1 centímetro. O TDI em si é estudado há décadas pela medicina e pela psicologia, mas ainda gera dúvidas em relação às suas origens e seu poder sobre a mente humana. Porém, e assim como explica o professor de psiquiatria e psicologia médica da Universidade de Brasília, chamado Renato Antunes, que as ideias básicas são relacionadas a de pessoas que passaram ou passam por fortes traumas, muitas vezes com causa na infância, seja físico, sexual ou psíquico. Onde a partir desse momento a pessoa fragilizada num limite e sem reação perante algumas dificuldades da vida acaba por desenvolver uma defesa na qual cria um personagem dela mesma. E pensando bem, é o que ocorre com Kevin, na qual cresceu com uma mãe com um tratamento duro e agressivo, na qual ele criou identidades para se refugiar da realidade complicada, por sofrer abusos físicos e psicológicos da própria mãe. No filme, Kevin incorpora pelo menos uma criança, uma senhora, um estilista e mais alguns outros, além do fato de saber que existem outras identidades que moram com ele, e até mesmo ao ter essa mudança de personalidade, muitas vezes a pessoa que sofre desse transtorno pode até mesmo acabar tendo variações, como uma visão mais afetada, onde precisa usar óculos, até mesmo ter asma, mesmo que naturalmente o seu eu normal não tenha nada relacionado. E talvez por isso no final, na cena em que ele incorpora a personalidade da besta, a versão mais violenta dele, e levar o tiro da Casey, ele observa os cortes que a garota tem no corpo, e cita: "Você tem um coração puro", e a deixa sobreviver, pois apesar de ter matado as duas anteriores, a besta acaba por ver Casey como uma igual. Os dois estão devidamente fragmentados devido aos traumas que sofreram na infância ou adolescência, diferente das duas anteriores, Marcia e Claire, que não sabiam o que era sofrer, e por isso eram consideradas impuras. Então aí entendemos que o terror de Shyamalan não está no sobrenatural, mas sim nas atrocidades que o ser humano é capaz de fazer, seja na influência do abuso na infância, para as consequências trazidas para as pessoas que carregaram isso e acabaram causando maldade a outras pessoas. Mas saibam que apesar do filme nos trazer essa relação com a realidade, saibam que a doença é extremamente rara, digamos assim, pois as estatísticas mostram que a taxa de transtorno dissociativo da identidade é 0,01% a 1% da população geral, considerando a dissociação de forma mais ampla e tratando que a pessoa talvez não saiba que sofre dessa doença e do fato que é demorada para se diagnosticar por completo e ter certeza que se trata do TDI, temos aí uma margem de 7% da população que pode ter alguma forma de um transtorno dissociativo não diagnosticado. E por se tratar de uma doença teoricamente extremamente rara, como citado, tivemos alguns casos em que ocorreram coisas do tipo, com pessoas relacionadas a isso. E um dos primeiros casos de múltipla personalidade a ser documentado, que foi no caso de Francis Louis Vivet no século XIX, e depois vieram mais alguns casos, e que pode ter inspirado esse filme. O caso que mais chamou atenção foi da década de 1970, quando um homem chamado Billy Milligan foi diagnosticado com múltiplas personalidades, porém mais conhecido após 3 mulheres serem sequestradas, roubadas e violentadas próximo a uma universidade dos Estados Unidos, onde as vítimas citaram causando a surpresa de que tinha sido atacada por um homem com sotaque alemão, e em outro caso que o homem parecia ser bacana apesar do fato ocorrido. E justamente as investigações afirmaram que os 3 casos tinham sido cometidos por apenas um homem, justamente Billy Milligan.
E o que chamou a atenção foi que uma das avaliações psiquiátricas apontou que Billy tinha ao menos 24 personalidades diferentes e que quando cometidos os crimes, 2 estavam no controle dele mesmo. E com essa base de diagnóstico, sua defesa alegou que Billy não tinha cometido esses crimes, mas sim suas personalidades. E assim, acabou após inúmeros processos, alegações e sentença, ele se tornou o primeiro norte-americano da história a ser absolvido em um julgamento por conta do seu TDI. Mas claro que isso não livrou de passar anos internados em clínicas mentais, e só ser liberado apenas após a conclusão de que todas suas personalidades tinham ido embora. E para a conclusão do caso e destaque das notícias dos últimos 3 anos, Billy acabou falecendo em 2014, e sua história será contada no cinema, com a participação de DiCaprio em The Crowded Room, caso você queira saber sobre a história e tudo mais. E ainda que Fragmentado não seja declarado diretamente uma adaptação da vida de Billy, o filme tem inspiração sim na sua história, onde até mesmo o diretor afirmou que se interessou por essa história na época, incluindo a ideia que James Cameron estaria interessado em adaptar um livro sobre a vida desse homem. Então, apesar desse projeto nunca ter saído do papel, Shyamalan conseguiu fazer seu trabalho e virar o filme que vimos atualmente. E para quem não entendeu o final do filme com Bruce Willis, o diretor já tinha originalmente escrito Kevin em um dos seus filmes anteriores, mais conhecido como Corpo Fechado, mas o tinha removido para melhorar toda a história, então ele considerou que Fragmentado é como uma sequência de Corpo Fechado, incluindo o fato que será lançado Fragmentado 2, e adicione uma cena para ligar os 2 filmes, informando que esses serão os planos para completar a trilogia Unbreakable, com o próximo filme chamado Glass. Então, recomendado caso você ainda não tenha visto Fragmentado é primeiramente indicar que você tenha visto Corpo Fechado para ter um melhor entendimento do final desse filme atual e para poder compreender a continuação e desfecho que serão dados em Glass. I'm not a mistake. It all makes sense. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. They called me Mr. Glass. E por hoje é só, pessoal, deixa aqui embaixo o que você achou do filme ou o que entendeu em relação, deixe sugestão para o próximo vídeo, tenha cuidado com o spoiler aqui embaixo e positivo comentário do nosso inscrito do canal aqui embaixo, vamos crescer juntos aqui no canal. E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima e até mais.